Terror sobrenatural. Prepare-se para ouvir uma história real que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre segurança. O que vou contar agora aconteceu de verdade, e os detalhes são tão perturbadores que você pode não conseguir dormir esta noite. Este é o tipo de relato que vai te prender do começo ao fim, porque não estamos falando de ficção, mas de uma experiência aterrorizante que poderia acontecer com qualquer um de nós. Antes de mergulharmos nesse pesadelo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos sombrios. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Quanto mais pessoas ouvirem, mais histórias como essa poderemos trazer. Agora segure-se, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Há alguns anos, fui contratado como motorista particular. O trabalho era simples: buscar e levar pessoas de um ponto a outro em segurança. Eu estava acostumado a dirigir por bairros escuros, ruas desertas e a transportar clientes estranhos sem questionar. Mas naquela noite, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira comum. Recebi um chamado para buscar uma mulher na Rua Silenciosa, um bairro periférico conhecido por sua tranquilidade perturbadora à noite. Cheguei no local por volta das 23 horas e estacionei o carro ao lado de uma praça abandonada. Uma mulher apareceu na escuridão, caminhando apressada em minha direção. Ela parecia nervosa, olhando para os lados, como se estivesse sendo observada. Ela entrou no carro rapidamente, sem dizer nada além do endereço de destino. Algo em seu comportamento me deixou inquieto, mas não fiz perguntas e comecei a dirigir. Poucos minutos depois, notei algo estranho. Um carro preto estava nos seguindo. A princípio pensei que fosse coincidência, mas ele se mantinha muito perto, imitando nossos movimentos. Quando fiz uma curva para testar se o carro nos seguiria, percebi que ele estava, de fato, nos perseguindo. Olhei pelo retrovisor e vi que a mulher estava pálida, com os olhos arregalados. Eles me encontraram. Ela sussurrou, quase como se estivesse falando para si mesma. Tentei não entrar em pânico, mas meu coração disparou. Ela me contou num tom baixo e tenso que estava fugindo de algumas pessoas perigosas. Havia presenciado algo que não deveria ter visto, algo que a colocou em grave perigo. Desde então, vinha se escondendo, mas agora, aqueles que a caçavam tinham-a encontrado. Eu aumentei a velocidade, tentando despistar o carro, mas a cada curva, ele continuava a nos seguir, como um predador silencioso. O ar dentro do carro ficou denso, e a sensação de pavor tomou conta de nós dois. Enquanto tentávamos fugir, fomos forçados a entrar em uma rua sem saída. De repente, um segundo carro apareceu à nossa frente, bloqueando o caminho. Estávamos cercados. O medo subiu por minha espinha como um choque elétrico. Não havia para onde fugir. 2 homens desceram dos carros. Suas silhuetas se destacavam sob a fraca luz dos postes. Caminharam em nossa direção com passos firmes e controlados. Eu tentava pensar em uma maneira de sair daquela situação, mas meus pensamentos estavam embaralhados. Eles abriram a porta do carro e, antes que eu pudesse reagir, puxaram a mulher para fora. Ela tentou resistir, mas eles a seguraram firmemente. "Por favor, me ajudem!" Ela gritava, a voz carregada de desespero. Mas eu estava paralisado pelo medo, sem saber o que fazer. Eles nos levaram para um galpão isolado, longe da cidade. O lugar era escuro, cheirava a poeira e abandono. O ambiente ali parecia sufocar, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. Fomos separados assim que chegamos. Eles a levaram para uma sala distante, enquanto eu fiquei sentado, vigiado por um dos homens. Não conseguia ouvir o que estava acontecendo, mas a angústia no rosto da mulher quando nos separamos era o suficiente para me deixar inquieto. A cada segundo,
Eu me perguntava o que fariam com ela e como conseguiríamos sair dali. Após o que pareceram horas, os homens começaram a discutir entre si. Não conseguia entender o que diziam, mas parecia que estavam tomando uma decisão. Foi então que um dos vigias me deixou sozinho por alguns minutos. Tempo suficiente para eu tentar escapar. Com muito cuidado, consegui encontrar uma saída lateral do galpão e corri o mais rápido que pude para longe daquele lugar. O coração batia tão forte que parecia explodir. A noite estava fria, mas o suor escorria pelo meu rosto, enquanto eu corria sem olhar para trás. Não sabia se a mulher conseguiria escapar ou o que aconteceria com ela, mas eu precisava sobreviver para contar a história. Encontrei ajuda em uma pequena cidade próxima e a polícia foi chamada. Embora eles tenham feito buscas no galpão e na área ao redor, ninguém foi encontrado. O galpão estava vazio, como se nunca tivesse sido usado. Não havia rastros dos homens ou da mulher. Até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Foi real? Um pesadelo? Mas os detalhes estão gravados em minha mente. E o medo que senti nunca desapareceu completamente. Sempre que passo pela rua silenciosa, ainda sinto um frio na espinha, lembrando daquela noite em que fui levado ao limite entre a vida e a morte, sem saber o que estava por vir.